vou falar de um amor, de uma paixão por alguém de carne e osso. Não estou apaixonado por uma mulher e nem por um homem também. Mas, por favor, não sai daí não. Se você entrou no meu canal com curiosidade para saber de que amor é esse que eu estou falando aí na capa, deixa eu tentar falar um pouquinho desse amor para vocês. Eu não sou poeta, eu queria muito ser poeta, porque dessa maneira eu ia conseguir me expressar melhor, falando do amor dele. Eita, estou observando a lua. Que linda, obrigado, Senhor. Eu não sou poeta, eu sou semi-analfabeto. Sim, eu estou num relacionamento sério com Jesus. E está sendo muito bom. Você também ama ao Senhor Jesus? O seu Salvador? Certamente que sim. Vocês amam ao Senhor e eu não duvido. Mas vocês conhecem o amor dele de uma maneira mais profunda, mais íntima? Já tiveram alguma experiência com esse amor? Algum livramento, alguma cura, um pedido que ele atendeu? Um socorro numa hora muito difícil? Já teve alguma experiência para sentir o amor dele e ver o quanto é grande, quanto é intenso? Já conseguiram formar aí na cabecinha de vocês ou no coração o quanto esse amor é grande? Ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é tão infinito que não se pode medir. Portanto, é possível que até um poeta muito inspirado não iria conseguir explicar um pouquinho esse amor. Mas eu vou tentar, de uma maneira que vocês possam entender perfeitamente, porque eu vou estar testemunhando de um pouquinho do que ele fez por mim, porque se eu for contar tudo que ele fez por mim, eu não sei quantas horas teria esse vídeo. Mas deixa eu ler primeiro os versículos da palavra de Deus mais impactantes, lá do profeta Isaías, no Antigo Testamento, que já falava do amor desse nosso Deus e de seu Filho e do plano dos dois. É no plano dos dois que nós enxergamos esse amor. A versão é NVT, nova versão transformadora. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença. Aqui já está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que ele cresceu na presença do Pai, fazendo a vontade do Pai desde menininho, até os 33 anos, cumprindo a missão dele, quando ele deu um brado lá na cruz e inclinou a sua cabeça e morreu para ressuscitar 3 dias depois. Aleluia! A morte não pode vencer aquele que tem o poder sobre a morte. Simples assim. Ele já te livrou de muitos perigos de morte. A mim, sim. Meu servo cresceu em tua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, em sua presença. Jesus não era bonito, não havia nada nele para atrair as pessoas.
Por isso que as pessoas iam atrás dele por interesse. Milagre. Milagre. Pães, peixes, ajuda, socorro. Porque se Jesus não fizesse milagre, se Jesus não curasse os leprosos, paralíticos, não ressuscitasse mortos, se Jesus não tivesse ali aquela paciência de ficar fazendo milagre, 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 socorrendo todo mundo, uma certa vez ele estava numa casa que estava tão cheia de gente pelas ruas, pelo quarteirão, por dentro da casa, os curiosos também, e ele ali curando, socorrendo, e aí 4 homens, amigos de um paralítico, queria que o amigo deles fosse curado, creram que Jesus iria curá-lo, subiram em cima do telhado, tiraram a telha, deitaram ele numa maca, penduraram nas cordas e foram descendo devagarzinho. Jesus não tinha descanso. Quando ele estava sendo torturado, a mando de Pilatos, pelos soldados fortes, valentões romanos, como nestas cenas ali, quem estava do lado dele, quantos ele curou, ele socorreu, ele restaurou, quantos tinham uma vida desgraçada, quantos não enxergavam e agora estava ali enxergando, quantos não escutavam, agora estava ali escutando, quantos não falavam e agora estava ali falando. Ninguém ficou do lado dele. Ninguém. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele levou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus sobre ele, para ele, castigo por culpa dele, mas ele foi ferido, foi por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós andávamos desviados como ovelhas, deixamos caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O Pai, amando-nos de maneira impactante, de maneira sem explicação, de maneira não compreensível, castigou o próprio Filho do amor dele para salvar eu e você. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca, não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, do plano do seu Pai, esmagá-lo. Fazia parte do plano do Pai, do Todo-Poderoso, esmagar seu próprio Filho e causar-lhe dor, Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele deixará muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos.
quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Ele salvará e ele justificará. Foi o que ele fez comigo, foi o que ele fez com você. Se você ainda não é salvo, se você ainda não tem esse amor, se você não conheceu ainda esse amor de Jesus Cristo, conheça-o, porque ele vai reescrever a história da sua vida. E o primeiro presente que ele vai te dar é o presente mais valioso de todo o universo. Ele vai te dar a vida eterna, ele vai te dar a salvação, ele vai fazer de você filho do Pai. Você vai ser amigo dele. João capítulo 15. Ele vai se responsabilizar pelo seu futuro, pelo seu amanhã. Ele vai cuidar de você. Ele te ama e ele quer revelar esse amor para você de uma maneira que só você conhecerá. É esse amor que me impactou, é esse amor que foi revelado a mim, é esse amor que faz às vezes as lágrimas virem. Ele está aqui comigo, ele está me vendo falar com vocês, ele está aí com vocês. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Ele quer que vocês conheçam esse amor e vocês venham se abrigarem debaixo desse amor. Ele foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores e intercede até hoje. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós em todo o tempo. Que amor é esse? Como explicar esse amor? Um dos versículos mais conhecidos em todo o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas, todas as pessoas, de tal maneira. Você sabe explicar o que significa de tal maneira? Ele estava medindo aqui o amor do Senhor. Tem como nós medirmos, nós descobrirmos o que significa de tal modo, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha uma vida desgraçada, não tenha uma solidão desgraçada, não fique se sentindo rejeitado, desprezado, não se sinta vazio, infeliz. Não desista da vida. Não fique chorando em todo tempo, maldizendo a sua sorte. Isso é perecer. Porque se você está vivendo uma condição dessa, se sente infeliz, se sente vazio, está triste, deprimido, depressivo, angustiado, magoado, ferido, com raiva, com ódio, com vontade de morrer. Se você não se sente amado, se você chora sobre o seu travesseiro, no seu quarto escuro, quando ninguém está vendo, se você sente que a vida não vale nada, se você está passando por um vale da sombra da morte, se você está enfrentando dificuldades, enfermidades financeiras, se você está se sentindo rejeitado, aqui o Senhor está dizendo, se você crê nele, você será salvo.
A palavra salvação abrange benefícios, alegria no lugar de tristeza, satisfação, esperança, amor. Você vai receber amor. Você vai conhecer amor se crer nele, se deixar ele se revelar a você, porque ele está te chamando. Essas palavras não são mentirosas. Eu criei, eu acreditei, eu confiei e vim para ele. Reescreveu minha história. Tantas experiências já tive com ele, sendo um pecador miserável. Uma das experiências mais marcantes, eu trabalhava de madrugada, das 22 às 6 da manhã, sozinho numa guarita, segurança de um condomínio, e eu estava com a minha saúde precária. Eu estava enfrentando sérios problemas de saúde. Por volta de 1 ou 2 da madrugada, não me lembro, eu fui sentindo um calor, suor, foi molhando a minha roupa. Eu abri a porta para sair correndo, pedir socorro para alguém, não deu tempo, eu caí ali na porta. Não me lembro a que horas eu acordei, sozinho. Chovia muito, torrencialmente, a chuva no meu rosto, que eu estava de costa. E a chuva molhando o sangue, porque vejo aí na foto o ferimento, que eu até hoje não sei como que aconteceu esse ferimento nessa região. Nem cicatriz tem. Ou tem alguma cicatriz? Vocês podem me dizer? Um corte feio, um tanto quanto profundo. Eu nunca vou explicar aquela sensação quando eu acordei. Eu não vou explicar nunca, Senhor. Eu nunca vou saber explicar. Eu estava numa sensação tão grande de paz, de gozo, de alegria. Deitado, estirado ali, chuva no meu rosto, corte profundo aqui. Não senti dor. Não senti dor, meus amigos. Acreditem em mim, por favor. Eu sentia uma sensação sobrenatural, mais ou menos como se ele estivesse me dizendo: eu estou no controle. Não se preocupe, eu estou com você. Você não vai perecer, você não vai morrer. Pouco antes de sentir aquele mal-estar, eu estava meditando na palavra dele, que eu fazia toda madrugada. Eu podia fazer aquilo ali, era um condomínio muito tranquilo. Quando veio aquele mal-estar, aquela sensação de morte,
Eu não queria levantar dali, porque eu estava sentindo um gozo sobrenatural, uma coisa muito gostosa, que eu nunca mais senti. Eu nunca mais senti. Não queria sair dali. Tantos testemunhos eu poderia aqui contar, mas esse foi um dos mais marcantes. Aquela sensação, aquele êxtase. Se felicidade existe verdadeiramente, então eu experimentei ela naquela madrugada. Não fui para o hospital, não levei ponto, passei um mertiolate e desapareceu. Esse amor aproveitem e vejam a cara de depressivo nas demais fotos. Olha como eu era depressivo. E isso foi esses rostos de quem estava pedindo a morte, desejando a morte, foi antes disso que eu acabei de lhes relatar, antes desse acontecimento. Vocês não tem como eu não me lembrar dele todos os dias. Não tem como eu deixar de me ajoelhar diante dele todos os dias antes do nascer do sol, que eu venho fazendo há 6 anos. Ele se interessou por mim quando ninguém se interessava. Ele me tirou da depressão. Ele cuidou de mim como o pai cuida do seu filhinho. A diferença é que eu era um marmanjo pecador, rebelde. Conhecia, mas o pecado era muito bom. Então eu rejeitava ele, porque ele é santo e eu quero pecado, eu quero sexo ilícito, eu quero orgias, eu quero o mundão, eu quero satisfazer as minhas vontades e não a dele. Eu rejeitei a vida inteira, mas ele não me rejeitou quando aos 55 anos enfrentei uma depressão. Quase morri. Me estendeu a mão, me restaurou, me curou. E fui conhecendo, experimentando o seu amor, dia após dia, todas as minhas dificuldades, minhas provações, minhas lutas. Eu ia até meu cantinho de oração, entregava ao Senhor. Sempre o Senhor respondia. Ele responde às orações. Ele tem interesse em nós. Ele se importa conosco. A prova está na cruz do Calvário. Porque o nosso amor por Ele vai crescendo, à medida que nós vamos conhecendo o amor dEle, conhecendo na prática, vivendo esse amor. Não é só um oba-oba, amém, eu sou evangélico, eu tenho Jesus, eu vou para a igreja, a paz do Senhor, eu vou no culto, eu amo Jesus, mas você já teve experiência com Ele? Eita, Ele quer que você tenha experiências com Ele. Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te contemplam, te veem. Nós precisamos fazer como Jó, nós precisamos ver Jesus. Não ver Ele é Espírito, mas ver Ele nas nossas vidas, andando conosco. Nós precisamos ver Jesus e nós aprendemos a vê-lo quando nós nos entregamos corpo, alma e espírito e andamos em santidade e amamos, acima de tudo, o priorizamos todos os dias, declarando o nosso amor para Ele todos os dias. Não tem nada a ver com religião. É um relacionamento só seu e dele. Deus não quer que nós sejamos estranhos. Ele deseja, Ele anseia um relacionamento íntimo. Já não vos chamo servos, mas tenho chamado vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eu tenho lhes revelado tudo sobre o Senhor. Eu tenho lhes revelado, contado tudo para vocês. Jesus era amigo dos seus discípulos. Apesar de tudo, Jesus era amigo deles. Ele não mudou. Ele quer ser teu amigo. Ele quer andar com você. Como vale a pena colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Eu fiz isso. Há 15 anos, meu corpo, meu coração, meu espírito, minha alma é dele. Como diz Paulo, não vivo mais eu. Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Isso é render-se a Ele. Estou convidando você para você entregar a sua vida para Ele também, se você ainda não entregou. Entrega, confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, Ele vai te receber. As Escrituras dizem que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Eu me arrependi. Não chegue diante de Deus com orgulho. Chegue com humildade. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. É isso. Ele está te esperando. Ele quer te revelar esse amor. Recebe meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Obrigado.